Questão de número 2. Correlacione os nomes dos cientistas às suas descobertas, com base nos conceitos, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta. Então vamos relacionar o cientista com a descoberta. Vamos começar aqui, ó, lendo a descoberta e relaciona com ele. Descobriu os nêutrons em 1932. Opa, não preciso nem continuar lendo. Ó. Quem foi que descobriu os nêutrons? Chadwick. Então tu já coloca aqui, ó, o 4. O Chadwick descobre os nêutrons, que é quando eu falei que tinha um problema dos prótons no núcleo que poderiam se repelir. Aí ele descobre o nêutron nesse ano para falar que os prótons não se repelem. Os nêutrons vão segurar esses prótons. Foi o primeiro modelo atômico científico para o átomo, conhecido como uma bola de bilhar. Quem foi o primeiro a falar sobre átomo de maneira científica e falar da bola de bilhar? O Dalton, nosso primeiro modelo atômico. Propôs um modelo atômico semelhante ao pudim de passas. Quem fala do pudim de passas é o Thomson, que é uma massa positiva com elétrons grudados. Ele fala sobre isso quando ele descobre o elétron. Aí foi conhecido como pudim de passas. Criou um modelo atômico semelhante à disposição dos planetas no sistema solar. Quem faz um átomo parecido com o sistema solar, né, que é como se fosse o Sol no centro e os planetas orbitando, né, os prótons no centro e os elétrons orbitando, e tudo espaço vazio, foi o Rutherford. Tá? Qual é a sequência aqui? Ó? 4, 1, 2 e 3. 4, 1, 2 e 3. Letra D. 4, 1, 2 e 3. Questão 3, sobre semelhanças atômicas. Os átomos, cloro 17 e o cálcio 20, né, 17 número atômico, cálcio 20 número atômico, são considerados. Então vamos lá, são isótonos, isóbaros, isótopos, isoeletrônicos ou íons. Íon não pode ser porque não tem carga. Isótopos com P de próton, não pode, ó, porque um tem 17 e outro tem 20. Então não pode. Isoeletrônico também não vai ser, porque um tem 17 e o outro tem 20. E não tem carga aqui elétrica para mudar o número de elétrons. Isóbaros, o que é isóbaro? Baro de massa, ou a letra A, lembra? A de massa? Eu falei que a massa na química é dada pela letra A. Ó, aqui tem 37 e aqui 40, então não pode ser também. Letra A, isótonos. Por eliminação a gente já marca, né? Mas vamos ver se eles são isótonos mesmo. Iso igual e N de nêutron. Isótonos, tem o mesmo número de nêutrons. Vamos fazer, ó, de cima menos de baixo. 37 menos 17. 37 menos 17. Quanto vai dar? 7 menos 7, 0. 3 menos 1, 2. De cima menos de baixo. 20 menos 40 menos 20. 40 menos 20, ó, 0 com 0, 0. 4 menos 2, 2. Aqui, ó. São isótonos. Mesmo número de nêutrons, marca a letra A. Vamos agora aqui para essa última questão, questão 4. É uma questão do Colégio Naval, mas essa questão aqui ela tem um nível um pouco mais difícil do que o que vai aparecer na prova de vocês da Marinha, tá? Da prova de aprendiz. Eu coloquei ela justamente para isso, para a gente trabalhar uma questão de um nível um pouco acima sobre esse assunto e a gente conseguir trabalhar, no caso, a prova da Marinha muito mais fácil. Vamos lá, considere os átomos genéricos A, B e C. Quando começa assim, você já começa a desenhar, começa a escrever os elementos químicos ali na folha, tá? Aí vai completando. Sabe-se que o número atômico sabe-se que o número de massa de A é igual a 101. Então, beleza, ó, ele me deu o número da massa do elemento A. Aí vamos lembrar, onde fica a massa? Embaixo ou em cima? Em cima, né? Embaixo o número atômico, em cima vem o valor da massa. O número de massa de C é 96, então vamos também colocar lá, ó. Em cima de 6, do 96, do C, o 96. E o número atômico de B é 47. Número atômico, número de baixo, 47 aqui. Além disso, tem-se o conhecimento de que A é isóbaro de B.
Olha o que ele está falando aqui, ó. A é isóbaro de B. O que é isóbaro? Ó, o A aqui, ó, iso de igual, A de massa. Isóbaro, então é o mesmo número de massa. Então o B, eu posso repetir o número 101, já que os dois têm a mesma massa. E B é isótono de C. O que é isótono? Com N. N de nêutron, tá? Então eu sei que o C e o B têm o mesmo número de nêutron. Só que o número de nêutron eu consigo ver ele aqui, tá escrito? Não. Então a gente vai ou utilizar aquela fórmula, A igual a Z mais N, ou eu vou colocar simplesmente aquele macete, né? Vou pegar o número de cima menos o de baixo, ó. 101 menos 47, quanto vai dar? 101 menos 47, né? Vamos lá. 1 menos 7 não dá, então vou pedir emprestado. Vai valer 11. Aqui esse 1 vai desaparecer, né? Porque emprestou para lá. E esse 0 vai passar a valer 9. Então vamos lá. 11 menos 7 dá 4. 9 menos 4, 5. Então eu achei aqui que o N do B é 54. Então o N do C também vale 54. Já que B é isótono de C. Beleza? Aí ele continua. E o íon C2+, é isoeletrônico de A. Então vamos escrever o íon C2+ aqui. E ele é isoeletrônico de A. Ou seja, C e A têm o mesmo número de elétrons. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Então vamos descobrir aqui, no caso, o número de elétrons. Como que eu vou descobrir o número de elétrons dele? Primeiro tem que saber o número atômico do C. Beleza, eu sei o número atômico do C? Não sei. Mas como eu vou descobrir isso? Se eu descobrir que o C tem 54 nêutrons, eu consigo então calcular o número atômico dele, jogando nessa fórmula aqui, ó. Eu tenho a massa do C, o A vale 96, eu não tenho o número atômico, eu quero calcular, e o N dele é 54, que a gente tinha achado aqui antes, tá? Então quanto vai dar Z? 54 está somando, jogo para o outro lado, subtraindo, tá? Eu só reorganizei, mas basicamente joguei esse 54 para cá como negativo, tá? Aí depois eu só troquei para ficar organizado. Quanto dá 96 menos 54? Vamos fazer aqui, ó. 96 menos 54. 6 menos 4, 2. 9 menos 5, vai dar 4. Então 42. Achei que o número atômico de C é 42. E qual é o número atômico do C2+? Lembra que eu falei lá antes, na aula? O número atômico, o número de prótons não altera nunca. Então, se ele tinha 42, depois que ele vira o C2+, ele continua tendo 42. O 2+ significa o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele antes de perder, ele tinha 42 elétrons, né? Porque o átomo neutro tem igual número atômico, igual número de elétron. Quando ele fica 2+, ele perde 2. Quanto é 42 menos 2? 40. Então esse elemento aqui, ó, o número de elétrons dele é 40. Tá? E ele diz então aqui, ó, C2+ é isoeletrônico de A. Então o A também tem número de elétrons igual a 40, certo? Só que ele tem carga elétrica aqui? Ou ele é neutro? Tem algum positivo, algum negativo aqui? Não, né? Então, se ele não tem carga elétrica, ele é neutro. Então, significa que o número atômico dele e o número de elétrons é 40. Então, ele tem 40 prótons aqui no núcleo dele, tá? Aí vamos para a pergunta. Sendo assim, quais são os números atômicos de A e C, respectivamente? 40 e 42. Letra B. 40 e 42, certo? E a gente vai finalizar aqui, no caso, esse foi o último exercício, terminamos nossa aula de número atômico, melhor, de modelos atômicos e também a identificação dos átomos e as semelhanças. Na próxima aula a gente vai falar sobre distribuição eletrônica e também sobre tabela periódica, tá? Aí embaixo, vou dar um aviso de novo, você tem disponível tanto os slides para você acompanhar, tá? Se quiser, tem a teoria nesses slides para vocês estudarem e também vai ter uma lista de exercício para vocês poderem praticar posteriormente.